Fala pessoal, tudo bom? Tudo bem? Eu sou Daniel Vicente e nós estamos agora no segundo módulo, né, do curso de Geografia Bíblica. Eu já quero te saudar com bem-vindo, né, a essa nova etapa agora do curso. Primeira etapa, nós falamos rapidamente lá sobre a questão da geografia do mundo da Bíblia, né, e passamos sobre todo o Antigo Testamento, praticamente, e também parte do Novo Testamento ali, mudando, mostrando as mudanças geopolíticas que ocorreram ali no contexto do Crescente Fértil, que era o Oriente Médio, né? O novo nome, digamos assim, perante ele, né? O Oriente Médio nós chamamos no tempo moderno, mas na história, ou segundo a história das civilizações, vai ser reconhecido como Crescente Fértil aquela região, aquela área onde foi o berço da humanidade e teve significativas mudanças perante os milênios ali que suplantaram. E a revelação toda do texto bíblico contempla, né, as mudanças que ocorreram no passado, mas também as projeções de mudanças que ocorrerão no futuro, entendendo um pouco sobre a questão das profecias. E na aula anterior, no módulo anterior, foi focado sobre esse assunto de conhecer um pouquinho, né? Na aula 2 agora, no módulo 2, nós vamos passar para um outro contexto, identificando a questão de Israel. Vou estar aqui compartilhando com vocês uma tela aqui, né, que começa a mostrar no início das eras, digamos assim, e pautadamente agora nessa aula a gente vai estudar a geografia física da Terra Santa, ou seja, o contexto ali de Canaã, o contexto ali de Israel e as mudanças também que vão estar ocorrendo perante os desenvolvimentos do texto bíblico. Então, o primeiro slide ali já mostra essa questão física de Canaã. Então, qual que é a região? Israel, né? Reino do Sul, Reino do Norte, como que é essa região? Então, vamos orientar, né, pelos dois mapas que vemos ali, essa questão de como que se desenvolve, como que é a questão física ali no contexto de Israel. O mapa à esquerda mostra, no caso, o contexto de Israel no tempo de Jesus, no tempo já do primeiro século. E daí esse mapa ali que está mais colorido mostra regiões diferentes, de planícies, de vales, de montes e de planaltos ali também. Então, a física, no caso ali de Israel, ela é uma região bem rica. Ela é pequena no contexto assim de dimensão, mas ela tem vários declínios diferentes e a riqueza física de Israel é uma riqueza plena, assim. Poucos terrenos, né, no mundo têm uma tanta variação como tem Israel. Então, como nós falamos de montes e vales, né, tem até alguns salmos que citam essa questão, Israel é bem rica nesse contexto. São uma região assim que tem várias vegetações e várias instâncias diferentes. Até a questão do rio ali, do Rio Jordão, e a questão dos vários braços que saem do Jordão também, faz com que tenha uma pluralidade geográfica rica. E no mapa à direita é no tempo de Jesus também, mas aí as demarcações ali que são diferentes. A questão de Decápolis, que eram as 10 cidades que se colocavam à direita do Rio Jordão, e depois à esquerda o contexto de Israel, a questão ali de Judá, da Galileia, Pérea e Gaulaitide, que seria lá a parte de cima. Então, notem ali que tem demarcações também. Então, na época de Jesus, as demarcações, segundo os romanos, é de forma diferente do contexto ali do Antigo Testamento, sobre as tribos, depois sobre o reino, e depois sobre o reino dividido, e agora, com o tempo de Jesus, sobre o governo romano, ele separa por regiões, e em cada região ele coloca ali como se fosse um prefeito, um administrador, que no caso, quando Jesus é levado para Pilatos, Pilatos seria aquele governante ali na região da Judéia ou de Judá, e Jerusalém fica dentro dessa região, e seria então o emissário de Roma que estava ali governando como se fosse o administrador de Roma. Em cada uma dessas regiões, Decápolis, Pérea, Galileia, tem um administrador diferente que foi colocado pelo governante romano para poder pegar e estar reportando diretamente para Roma.
Na sequência, vamos verificar algumas coisas ali. Os nomes, né, da terra de Israel. Essa região estratégica que deu passagem e acolhimento a tantos povos passou a ser conhecida por vários nomes em várias épocas, e analisaremos a seguir as principais. Então, nós temos que notar que Israel, né, ela teve várias incursões e vários momentos no texto bíblico que aparecem de forma diferente. Então, nós vemos na aula passada mesmo, né, os vários governos que se suplantaram, 6 governos grandes, 6 governos ali naquele contexto imperiais, e esses governos também, eles tinham autonomia, como Roma fez nesse sentido, de poder estar demarcando novamente essas regiões e ali colocando outros nomes, outros governantes, outras políticas nesse sentido, para poder estar mudando. Então, cada governo que entra mundial nesse contexto tem uma mudança geopolítica, econômica e social para Israel também. Então, Israel é o nome principal, o nome que Jacó vai receber de Deus, depois que luta com Deus ali, e vai passar a ser o nome do povo, da descendência de Jacó, mas a região ali, né, a questão demográfica ali, a questão de fronteiras ali, ela vai ser modificada, tanto os nomes como seus limites, perante as políticas que vão se desenvolvendo. E isso a gente vai entender na sequência dos fatos. A imagem que nós temos ali é do Muro das Lamentações, ou a parte que sobrou do templo ali de Zorobabel, né? Então, no contexto, a imagem é moderna nesse sentido, e é interessante porque no tempo de hoje, a própria Terra Santa, ela é dividida também em 3 religiões. Então, as grandes religiões do mundo. Ali estão os símbolos do lado. O símbolo do islamismo, primeiro, símbolo do judaísmo, bandeira de Israel, no caso, e o símbolo do cristianismo, né, a cruz e o peixe, que revelam a questão da fé em Cristo. Jerusalém e também Israel, ela é demarcada hoje por essas 3 religiões. Então, a própria cidade sagrada de Jerusalém tem áreas dos judeus, tem áreas dos islâmicos e tem áreas dos cristãos. Então, é necessário ter esse repartir, digamos assim, da questão da cidade de Jerusalém e também de partes ali da região de Israel, para que não venha ter conflitos e grandes guerras e lutas, né? Todo mundo acompanha, sabe que essa região é uma região de intenso conflito por causa da religião, sim, e a necessidade da geografia hoje da Terra Santa ser uma geografia totalmente diferente também daquilo que ocorrera lá atrás. A própria cidade de Jerusalém hoje não é, ela é tripartida nesse sentido, ou seja, repartida em 3 religiões. E aqui Canaã, a antiga Canaã lá atrás, um pouquinho da história de Canaã a gente vai estar colocando, né? Então, essa imagem aqui é a imagem de Gênesis ainda. Por que a imagem de Gênesis ainda? Porque esses povos, no caso, que vão habitar Canaã, eles vão sair dessa descendência. Ali no capítulo 4 e 5 de Gênesis vai estar a primeira genealogia. E dessa genealogia aqui vai surgir ali Gomer, Magog, Javã, Meseque, Lud, Tubal. São os primeiros nomes que vão povoar também ali a região de Canaã e aos arredores. Então, nós vamos ver ali Tarsis, Tira, Javã, que são a parte mais adiante lá em cima, Afarchad, Madai, Elã, Cuxi, Misraim e Put, que são a região ali mais para o Egito, e Canaã nesse meio ali. Então, esse mundo aqui que nós verificamos nessa imagem é um mundo no tempo ainda entre os capítulos 4 e 11 de Gênesis. Então, o início ali, Canaã vai estar localizado logo ali, né, sendo Canaã, né, um dos descendentes e o primeiro a estar povoando essa região. Então, esses nomes, lá no capítulo 5, são pessoas que vão migrar com suas famílias para uma região. E daí, esse é o primeiro mapa, digamos assim, mundial, feito através da genealogia do livro de Gênesis. Ou seja, essa pessoa, Canaã, saiu para ir para essa região com sua família e depois foi povoando essa região. Assim foi como Gog, Magog, Meseque, Tubal e outras demais pessoas que foram migratórias, né? Então, nesse contexto do livro de Gênesis, a cultura é de migração, ou seja, eles iam aonde que tinha água, aonde que tinha animais, aonde que tinha
plantações para que eles pudessem, ali nesse local, estar edificando família, e a prática migratória nesse contexto, né, a sociedade era nômade nesse contexto. Eles literalmente viviam da terra enquanto a terra dava o alimento. Depois ia para outro local e para outro local. E assim Canaã foi e se estabeleceu, né, à direita ali do Mediterrâneo, e daí fundando ou iniciando os grandes povos que virão depois dele. Do lado direito, nós vemos, né, como se fosse essa imagem de alguém nômade. Então, a questão do nomadismo, agora, nesse início das eras, no início da civilização, é normal, ou seja, todos os povos ali são nômades. Então, eles ficam em alguns locais, isso aí vai estar tanto no texto bíblico como nos demais textos históricos, né, de outras demais religiões, textos históricos ali que vão mostrar essa busca do ser humano para poder estar migrando de um lado para o outro. Nas sociedades mais arcaicas, por exemplo, em povos africanos, nós vemos muito esse pensamento ainda também. Ou seja, eles ficam em tal região enquanto aquela região está dando alimento. Depois eles passam para outra região e assim eles acabam desenvolvendo ou migrando várias vezes para várias regiões diferentes. Adiante, nós vemos também, né, falando sobre migração, a questão do próprio Abraão, né, nesse contexto. Então, quando Canaã, né, o capítulo 12 de Gênesis, vai estar mostrando que Deus vai estar falando com o Abraão. Abraão está em Ur, que é o início da jornada ali no mapa. Ur é muito, mas muito longe de Canaã. E no contexto de Abraão, ele vai literalmente a pé, literalmente caminhando, né, todo esse pedaço, né, para poder chegar até o local ali de Canaã. Então, como a sociedade naquele contexto era migratória, né, então não somente Abraão, mas outros povos faziam isso. Claro que ele vai fazer em um fator diferente, de que Ur é uma cidade já estabelecida, com milhares de pessoas ali. Abraão tinha o seu ofício, tinha a sua família estabelecida ali em Ur. Ele recebe de Deus uma direção para poder caminhar e não sabia para onde ir. E, na verdade, ele vai de cidade em cidade. Notem que a rota que ele vai estar fazendo segue, digamos assim, o curso também do rio e o curso ali das principais cidades. Ele vai para Nippur e Babilônia, ele vai depois para Mari, que é outra cidade, depois para Arã, depois para Carquemes, depois para Alepo, depois para Damasco, até chegar em Canaã agora, e depois ele vai lá para o Egito, fica um tempo no Egito, ocorre a ocasião lá da mentira dele juntamente com sua esposa, e dele volta novamente para Canaã. Então, o texto de Gênesis mostra ali essa jornada de Abraão, que vai de cidade em cidade, na verdade, buscando ali um futuro melhor, e em Canaã, esse futuro melhor é estabelecido, e Deus cumpre a promessa, e você já sabe da história. Essa é a terra prometida, né? Então, por que nós chamamos terra prometida? Porque Deus prometeu uma terra para Abraão, lá atrás, capítulo 12 de Gênesis. E nisso, Abraão vai fazer toda uma caminhada até chegar nesse local, até edificar e poder estar vivenciando, digamos assim, a bênção de Deus. Caminhando com isso, a gente vai verificar aqui, né? Abraão, Isaac, Jacó, José, todos se estabelecem ali em Canaã. E depois José vai para o Egito, e do Egito fica um tempo, e depois volta com Moisés no traçado do deserto, e Josué na entrada novamente ali em Canaã. Essa trajetória ali que acontece no texto bíblico é interessante, muito importante nós conhecermos, para poder identificar quando chegar em Canaã novamente. Quando Josué entra em Canaã novamente para poder estabelecer e daí construir Israel, já tem outros povos ali ao redor. A Palestina é um povo que fica até os dias de hoje, que no texto bíblico vai ser chamado de os filisteus,